Good evening, everyone. How are you all doing? Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. E hoje estamos aqui para conversar um pouco mais sobre o IELTS. E o título da nossa live de hoje é Por que alguns candidatos são bons de inglês e mesmo assim não conseguem passar no IELTS com a nota que eles precisam. Então, eu vou pedir já que vocês comecem a nossa live aqui refletindo sobre esta pergunta, né? Por que alguns candidatos têm inglês e mesmo assim não conseguem ser aprovados no teste do IELTS? Então, hoje a gente vai conversar sobre isso. Eu vou trazer a minha experiência para vocês, mas eu gostaria, antes que a gente aborde o tema da nossa live, eu gostaria de conhecer vocês um pouco melhor. Como, por exemplo, quem aqui precisa, quem é que está aqui hoje e precisa fazer o IELTS para conquistar um visto ou está participando de um programa de seleção de bolsa de estudo? Escreve aqui, eu, só para eu ter uma ideia de que tipo de perfil você tem, qual é o teu objetivo na realidade, mas a ideia é entender por que você precisa do IELTS Test, né? E outra questão, quem aqui na realidade já fez o IELTS Test? Porque muitas vezes as pessoas me procuram depois de terem tentado fazer o teste e aí não ter conseguido ter sucesso no resultado. Isso acontece, infelizmente acontece. Então, se vocês já tiverem feito o teste do IELTS, só escreva aqui sim. Se nunca tiverem feito, não. Dá para eu entender claramente um pouco mais da experiência de vocês. E se estão pretendendo fazer o IELTS, que nota vocês precisam tirar no IELTS? 5,5, 6, 6,5, 7? Né? Qual a nota que vocês almejam tirar nessa certificação? Bem, essa reflexão ela é super importante para que vocês comecem a entender que o IELTS, de uma forma geral, ele é uma prova reconhecida internacionalmente, em diversos continentes, por milhares de instituições. Tá? Então, de antemão, a gente já começa a entender que ele não deveria ser um teste que devesse ser subestimado, mas muitas vezes acontece. E eu vou começar respondendo essa pergunta definindo 3 tipos de candidatos, para ficar mais fácil a gente entender por que isso acontece. Tá? 3 tipos de candidatos com os quais eu convivo muito. E aí eu vou descrever aqueles 3 tipos de candidatos que muitas vezes até têm inglês, mas não conseguem ser aprovados. Tá? O primeiro candidato é aquele que tem uma boa experiência com inglês, talvez já tenha até viajado para o exterior, tenha feito algum tipo de intercâmbio, se comunica, é fluente, mas não focou em desenvolver as suas 4 habilidades, em dar, na realidade, um direcionamento maior ao domínio da sua comunicação. E aí, quando vem a necessidade de fazer uma prova de proficiência, ou falar inglês, aquele candidato acha que aquele conhecimento é suficiente. Então ele vai lá, se inscreve e vai na cara e na coragem. Esse é um dos perfis de candidatos que infelizmente não conseguem a nota que desejavam ou que precisavam. O segundo tipo de candidato é aquele que tem um pouco de inglês, mas ele está sobrecarregado. O IELTS é uma necessidade urgente. Em breve ele sabe que vai chegar um momento dele sentar e fazer aquela prova pode mudar a vida do candidato, mas ele não consegue dar prioridade a desenvolver o conhecimento dele sobre o teste, nem muito menos, mais ainda, o inglês que ele tem. Então ele deixa para cima da hora. Em cima da hora ele se inscreve, corre atrás de informações e, mais uma vez, vai lá, senta na cara e na coragem. É outro perfil de candidato que muitas vezes não é aprovado com a nota que precisava e aí termina abrindo mão de diversas oportunidades. Né? E o terceiro candidato é aquele que não tem noção do teste, na realidade ele tem uma noção do inglês e aí subestima totalmente por falta de conhecimento de formato da prova, do nível de inglês. Aparece a oportunidade e aí ele decide que ele tem que correr atrás. E o tempo não é suficiente. O tempo que ele tem não é suficiente, a oportunidade não vai esperar. Então ele se inscreve, ele nem sabe se o inglês é suficiente, ele não sabe como o teste funciona, e mais uma vez, vai na cara e na coragem e termina não tirando o resultado que desejava ou precisava. Resumindo, nos 3 casos que a gente tem aqui, eu posso simplesmente juntar todos os 3 tipos de candidatos para uma palavra só: falta de conhecimento sobre a prova e falta de estratégia. 0 direcionamento. 3 palavras, né? Eu ia dizer só uma, mas não me contive. Falta de conhecimento, falta de estratégia, falta de direcionamento. Por quê? Porque o IELTS é um teste de proficiência onde a sua fluência ela já é esperada. Ela faz parte da análise, da avaliação, dos critérios de correção. Então, não é porque a gente chama de teste de proficiência que você não precisa ser fluente. Precisa sim.
se você quiser ter uma nota alta, se você quiser conquistar oportunidades únicas, como ter um visto para trabalhar e morar legalmente em qualquer outro país, principalmente países de língua inglesa, como a Inglaterra, por exemplo, é o certificado exigido para que você solicite um tipo especial de visto. Tá? No Canadá, a mesma coisa. O IELTS faz parte do pré-requisito, da lista de pré-requisitos para você ter direito a pontuar lá no seu processo de imigração e conseguir o seu Permanent Visa. Então, de uma certa forma, há um status dentro do reconhecimento desse teste que a gente não pode negligenciar. E aí, pouco inglês significa nota básica de sobrevivência. E não são, na realidade, essas notas que vão abrir portas para vocês. Tá? Todos os candidatos que têm objetivos claros precisam pesquisar como é que essa prova funciona. Qual é a nota que você precisa tirar? Porque um teste de proficiência, ele está ali, ele tem o seu formato, ele tem a sua descrição de nível e ele tem os seus critérios de avaliação, como qualquer prova que se preze, né? Então, se a gente está falando de uma prova séria, que tem um reconhecimento internacional, que vai facilitar diversos processos e oportunidades na tua vida, a mesma importância que você dá para o sonho, você tem que dar para a seleção desses pré-requisitos. Até porque, muitas vezes, na sua cabeça é só uma nota, mas para aquela instituição que está te exigindo, é a linha divisória entre quem vai ser selecionado, quem vai receber o visto, quem vai passar para a próxima etapa do projeto, da seleção de bolsas de estudos, ou não. Né? Então, muitas vezes, a gente, por ter um certo conhecimento da língua, a gente menospreza a importância do todo. Seja de conhecer melhor a nota que você precisa, as competências que são exigidas, o que é esperado de você, seja conhecer a prova por si só. E aí, eu vou juntar as duas coisas. Se a gente tem um candidato que sabe, foi por isso que eu fiz as perguntas a vocês logo no início da nossa live, se a gente tem um candidato que sabe a nota que precisa, pesquisou sobre a prova, sabe quais são as habilidades que vão ser testadas, os critérios de avaliação, se dentro daquela nota ele já pesquisou e ele entendeu quais são as competências que vão ser exigidas dele, e ele senta, estuda, faz simulado, se prepara, e ao mesmo tempo ele está direcionando e praticando o inglês dele para mostrar dentro daquele formato da prova que ele consegue se comunicar, que ele tem um bom nível linguístico, esse sim, esse é o perfil do candidato que vai tranquilamente ser aprovado com a nota que ele precisa. Por quê? Porque não adianta a gente achar, e aí é muito comum a gente ver hoje em dia, não adianta a gente achar que uma habilidade, a gente estala os dedos e ela acontece. Tá? O IELTS, ele vai cobrar competências pensando no que você é capaz de fazer com o inglês. Falar inglês, ou português, ou qualquer outro idioma, faz parte de ter um nível de comunicação. A gente não está falando de conteúdo no intuito de estudar gramática ou vocabulário, ou de específicos, assuntos específicos. A gente está falando da habilidade de conseguir se conectar e conversar com pessoas, se comunicar, principalmente na parte da oralidade, mas também na parte escrita. E quando a gente fala em comunicação, a gente está envolvendo aqui os dois processos. Entender e também enviar uma mensagem, né? A fala por si só é quando a gente fala sozinho, mas a comunicação, ela naturalmente envolve você interagir com uma outra pessoa. Então não tem como nós escaparmos dessa situação. Falar, se comunicar, já é uma habilidade especial até na nossa própria língua. Muitas vezes a gente está conversando com alguém, alguém da família, um colega de trabalho, até um amigo, um vizinho, a gente fala, gente, eu não consigo entender o que aquela pessoa quis dizer, ou o que ela está querendo dizer com aquilo. Porque as pessoas, muitas vezes, são prolixas. Elas não conseguem ir direto ao ponto. Elas não conseguem passar uma mensagem clara, nítida, porque não trabalharam realmente essa comunicação. Então, esses ruídos aí atrapalham, às vezes, a compreensão do todo, do que é que está acontecendo, se foi uma narrativa, uma situação, se veio com muitos detalhes ali, você fica meio que zonzo e não consegue acompanhar ou a história, ou a ideia que a pessoa está tentando desenvolver. Imagine numa segunda língua. Tá? Então, vamos entender que todos esses testes, independente de ser até o IELTS, se você está aqui, mas está com a cabeça também em outro teste, está na dúvida que teste escolher, aqui a gente hoje está focando no IELTS, mas muitos dos meus comentários, eles são, vamos dizer assim, aplicáveis a qualquer outra certificação, de uma certa forma, principalmente quando a gente reflete sobre comunicação. Então, esses testes, e o IELTS não é diferente, ele vai avaliar quão competente você é. Na hora de você escrever em inglês, mesmo que você tenha um perfil de um teste mais voltado para o inglês do dia a dia, ou o perfil daquele teste que ele é um pouco mais acadêmico. Em ambos os formatos, a tua habilidade de se comunicar de forma lógica,
fazendo na realidade referências à sua opinião, justificando, argumentando, defendendo um certo ponto de vista, mesmo que não seja o seu, mas considerando antes de você se posicionar, precisa ter uma lógica de ideias. E aí o teste vem avaliar quão claro, quão coeso, quão correto você consegue ser dentro dessas situações. Então a gente está falando de habilidade, a gente não está falando de conteúdo teórico, tá? A mesma coisa acontece dentro das áreas que o teste vai testar um pouco da tua compreensão, que é a parte da leitura e a parte do listening. Envolve compreensão direta. Os textos são mais longos do que o que a gente está acostumado muitas vezes a ler no nosso dia a dia, se a gente não estiver estudando, mesmo que você tenha um excelente nível acadêmico, já tenha feito até mestrado, doutorado, já tenha muito da leitura em um outro idioma. Por quê? Porque quando a gente está falando de teste, o teste não vai poder te dar todo o tempo do mundo para você provar que você consegue ler, compreender e desenvolver determinadas tarefas com aquele tipo de conteúdo. Então temos também a pressão do tempo dentro da prova. Por isso que saber como o teste funciona, ter estratégia, faz toda a diferença. Um candidato que foca só em estudar o inglês, ele com certeza vai melhorar o inglês. Sem dúvida alguma. Pode até acrescentar muito mais conhecimento de gramática, vocabulário na fala dele, se sentir mais seguro. Mas ele só vai conseguir chegar até ali. Diferente daquele candidato que ele vai estar investindo no inglês, está investindo na desenvoltura dele, da comunicação, e ao mesmo tempo conhecendo a prova, as estratégias da prova, o tempo da prova, que tipo de questão aparece e como é que ele usa esse inglês para performar bem aquelas atividades. Esse é o candidato que teve estratégia para se preparar. E a mesma coisa acontece quando a gente está fazendo os nossos testes em português. É muito raro você sentar para fazer uma revisão para uma prova sem nem considerar o que é que cai naquela prova, qual é o formato da prova. Então, o professor de matemática, por exemplo, que tipo de prova ele costuma fazer? Quantos professores nossos, ou na faculdade, ou até mesmo no high school, no ensino médio, não dá uma guiada? Gente, lembram? É esse tipo de questão que vai cair, é uma questão mais aberta, vocês vão ter que fazer cálculo, não vai ser múltipla escolha. Tudo isso faz parte de um bom treinamento para a prova. Então, a gente precisa entender que fazer uma prova como o IELTS é uma combinação de fatores. É você juntar o seu conhecimento da língua, a forma como você se comunica, as competências que você já desenvolveu, junto com o conhecimento estratégico da prova. E, na realidade, é isso que faz os candidatos serem aprovados, com as notas que eles precisam. Porque ao entender o nível dele hoje e a nota que ele precisa tirar, ou vai que, coincidentemente, o nível que ele está hoje já é a nota que ele precisa tirar, ainda tem aquele comfort zone, a zona de conforto, né? Mas por que não se desafiar? Por que não performar o seu melhor? E isso é um desafio que eu trago sempre para os meus alunos. Primeiramente, saber em que nível eles estão. Então, se você está aqui e ainda não fez essa reflexão, não se testou, no link da minha bio tem lá, Placement Test. É um teste gratuito, um link da Universidade de Cambridge, e você vai acessar e fazer esse teste de General English, tá? Ao final do teste, você já vê uma referência de nível. E essa referência de nível já te dá uma clareza. Poxa, hoje, se eu estivesse fazendo aqui esse conhecimento, é frio, curto, não é escrito, você não tem uma área específica de comunicação, ele é basicamente gramática e vocabulário. Mas ele te dá uma noção do seu conhecimento sobre a língua. Muitas vezes, você performa muito bem diante de gramática, vocabulário e do que você entendeu de situações, mas ainda tem as duas áreas chaves para você tentar explorar, trabalhar e crescer, que seria o speaking e o writing. E é aí que entra a importância de você conhecer exatamente como o teste funciona. Porque nessas duas áreas, mesmo que você já tenha diagnosticado o seu nível geral de inglês, não vai adiantar só você se desafiar a aumentar a gramática e vocabulário a partir do nível que você está. Você tem que também pensar em se desafiar, em se comunicar melhor. Ter vamos dizer assim, muita argumentação e uma argumentação natural da sua fala. Conseguir falar sobre tópicos que são do seu interesse ou de interesse geral, tópicos atuais. Por quê? Porque tanto faz você ser requisitado a falar de um tópico mais relacionado ao dia a dia, como de repente algo mais sofisticado, mais acadêmico, por exemplo. Então, para ilustrar essas diferenças, uma possível pergunta na parte oral poderia ser sobre um filme que você assistiu recentemente e que você saiu do cinema totalmente decepcionado. Que filme foi esse? Por quê? O que é que você não gostou? Por que é que você não recomendaria esse filme? Então, filme é uma coisa que, na maioria das vezes, a gente assiste. Durante o final de semana, é um entretenimento, de uma certa forma. E aí, Cláudia, mas faz muito tempo que eu não assisto um filme, porque eu não tenho tempo. Fala do último livro que você leu, como se ele fosse um filme, talvez uma série que você tenha assistido, ou um filme que você já assistiu há bastante tempo, mas que você tenha uma referência para falar. Porque o teste quer isso, ele quer ver a comunicação na vida real.
esse seria um tópico leve, um tópico que qualquer pessoa se assume teria uma base para falar. Não é um tópico que você estaria limitado a mostrar o seu vocabulário, a sua fluência, a sua proficiência. Mas tópicos mais relacionados à educação, meio ambiente, tecnologia, esses já seriam tópicos um pouquinho mais sofisticados e podem aparecer. E por que eu falo que seriam um pouquinho mais sofisticados? Porque aí já tem implícito ali um determinado vocabulário, um jargão que talvez você precisasse dominar um pouco até para explorar, tirar vantagem daquele tópico e falar um pouco mais direcionado sobre o tópico, né? A tua fala se referindo mais ao tópico e aí, consequentemente, escalar mais essa nota. Então, se você está falando de tecnologia, o que é que a gente tem hoje em termos de tecnologia que poderia aparecer? Se a gente acha que a inteligência artificial vai substituir a mão de obra humana, se a pessoa usa inteligência artificial no dia a dia, se a inteligência artificial, na realidade, vai prejudicar ou vai, na realidade, facilitar a educação. E aí você teria, né, diversas nuances ali para explorar. São dois exemplos de tópicos que são bem distintos. E o que acontece? O IELTS, ele é um teste de proficiência e ele vai escalando o grau de dificuldade porque ele faz um diagnóstico de nota. Então, tanto pode cair tópicos mais simples, mais relacionados ao dia a dia, como eu falei, tanto pode cair tópicos mais elaborados, mais robustos. E aí, mas e se eu estiver pensando no General Training, que é aquele mais voltado para o inglês do dia a dia? E eu estou pensando no Academic. Saibam que a entrevista oral, ela é a mesma, ela não muda o formato, tá? Então você tem que se preparar para determinada escala de nota para todo tipo de situação. Existe, é claro, tópicos mais comuns. Então, environment, para mim, é um dos tópicos que eu estou sempre lembrando aos meus alunos, aqueles que estão estudando comigo. Gente, leiam um pouco, pensem nos problemas que o Brasil enfrenta hoje em dia, de problemas de meio ambiente, quais são as catástrofes que a gente vem vivendo, infelizmente, que vocabulário está relacionado a isso. Se você tivesse que falar dos problemas da sua cidade, os problemas de meio ambiente da sua cidade, do seu bairro, da sua região, e isso é algo que o mundo todo está vivendo, tá? Mas, ao mesmo tempo, você, se tem a intenção de poder fazer a melhor performance, de poder mostrar naquele tempo de prova o teu inglês, quanto mais você souber sobre o tema, melhor, mesmo que ele seja personalizado. Entende o que eu falo quando a gente está considerando aqui entender o formato da prova, entender o que é esperado de você, imaginar possíveis tópicos e se preparar? Porque quando a gente é pego de surpresa, quando a gente não faz essa reflexão, não faz essa preparação, tudo é assim, é novo. E aí o tempo que você leva para pensar no que vai dizer, para estruturar as suas ideias, sabendo que aquela pessoa está se comunicando com você, mas está também te avaliando, já é um tempo que você pode hesitar, tropeçar nas suas ideias, não ter tanta segurança, e isso, de uma certa forma, começa a afetar o fluir das suas ideias, mesmo que você fale inglês. Então, estrategicamente, quanto mais você treina, quanto mais você pratica, todas as áreas, mas principalmente as áreas de produção de linguagem, que é a escrita e a oral, essas sim são áreas essenciais de vocês terem um certo domínio de conhecimento da prova. Eu coloco aqui as 4 habilidades dentro da mesma necessidade, porque quem aqui já me acompanha há algum tempo já deve ter percebido que as 4 áreas, reading, listening, writing and speaking, vão ser avaliadas. Você vai tirar uma nota para cada área. E o que acontece? O teste, ele vem com referência para cada área que você foi avaliado, uma nota. Mas o seu overall grade, a sua nota final, é um cálculo geral dessas 4 áreas aqui. Então, daí vem a importância de você saber exatamente qual é o teu nível, qual é a nota que você precisa para você se desafiar nessa jornada. Para que você saiba em que áreas você precisa crescer, que áreas você vai precisar se dedicar um pouco mais. Quais são as áreas que você já domina e que a tua bagagem já te deixa pronto para tirar aquela nota. Então vamos tirar vantagem dela. Porque ainda assim, se você tem 4 notas específicas para fechar o teu overall grade, e você sabe exatamente o que precisa melhorar e como tirar vantagem das áreas onde você é mais forte, mais chance você tem dessa nota subir. E aí eu não estou falando só de nota. Eu estou falando de resultado, que é bem diferente. Porque o resultado desse teste, ele muda uma vida. Muitas vezes, eu estou sempre lembrando, sempre repetindo. Vocês vão ouvir pessoas dizendo: o IELTS é uma prova de proficiência, você não precisa ser fluente. O IELTS é uma prova de proficiência, você tem bizus que vão fazer com que você se saia bem em determinadas questões. Não são bizus, são estratégias. Não são só dicas para facilitar você escolher no chute ou avaliando ali determinadas palavras.
é sobre compreensão estratégica, seleção estratégica de informação para que você otimize as suas respostas corretas dentro da pressão do tempo. Não tem como uma prova de proficiência deixar margem para tanto bizu. Tá? Ela não é uma prova seletiva, ela não é uma prova que vai descartar quem não é competente. Lembram disso, né? Ela é uma prova que vai diagnosticar o teu nível de inglês e, ao mesmo tempo, especificar que competências você tem. Então, esse teste tem um formato de escala de nota. Ele vai de 0 a 9. O que significa naturalmente que, se você estudar o teste, você vai entender que provavelmente as primeiras perguntas elas serão mais fáceis e menos desafiantes do que do meio para o final da prova. Por quê? Porque ele vai diagnosticar de 0 a 9 qual é a tua nota. Agora, se você não conhece o teste, você vai ter a impressão que você vai chegar lá e você vai perder o mesmo tempo, investir o mesmo tempo em todos os tipos de questão. E muitas vezes, algo que está no início pode ser mais intriguing, pode levar mais tempo de você, sem nem você ter dado um olhar na prova toda e ter tirado vantagem das áreas onde você já se sai melhor. E isso só vai acontecer se você experimentar o formato da prova, se você se treinar para o formato da prova. E aí pesquisar simulados, repetir questões, muitas vezes ajuda. Mas mesmo assim ainda não é suficiente. Se a sua nota exigida é uma nota mais alta, tenha certeza que acima de 6 ela é um B2. E isso já significa o domínio das 4 habilidades. De você conseguir conversar aqui comigo naturalmente em inglês. E a gente falar sobre os nossos hábitos, as nossas rotinas, o que é que eu faço na minha área, o que é que você faz na sua. No tempo livre, por exemplo, quais são os seus hábitos, o que é que você gosta de ler, de fazer, como é que você se diverte, né? O que é que faz você relaxar, o que é que faz você se sentir vivo, além do trabalho, por exemplo. E aí, ao mesmo tempo, pode aparecer situações onde você vai ter que colocar um pouco mais de intenção de linguagem, porque você já sabe que a partir dali o tipo de questão, de pergunta, vai começar a ficar mais robusto, porque quanto mais você dá, mais perguntas virão para que o examinador possa perceber até onde você vai. E lembrem, a prova é sempre para diagnosticar até onde você vai, do que você é capaz. Ela não vai estar punindo o que você não mostra, tá? Então, daí vem a importância de você estrategicamente conhecer a prova, se treinar, praticar e praticar com intenção. Porque se você só repete simulado por repetir, sem fazer análise, quais as questões que caíram nesse simulado? Em quais questões eu me saí super bem? Em quais questões eu tive mais dificuldade? É essa daqui que eu tenho que mirar, porque toda vez que ela aparece eu não acerto uma, ou eu só acerto uma. E ela tem um certo peso na prova. Se ela está ali, ela tem um certo peso. Há questões que estão lá presentes o tempo inteiro. E muitas vezes elas não fazem parte da nossa cultura de testes. Vou dar um exemplo aqui bem prático para ilustrar da prova do reading. E muitos candidatos reclamam muito. Eu acredito que vocês que estão aqui já têm algum interesse acadêmico. E aí, como eu estou falando sempre de IELTS e das áreas, né, de atuação de vocês, de bolsas de estudos para determinadas áreas, com certeza todos vocês devem ter que ler muito sobre a área de vocês, muitas vezes em inglês. Acredito que sim, né? Confirme aí, façam assim, com o dedinho, para eu poder entender um pouco mais do perfil de vocês. Mesmo que você leia bem, compreenda os termos, o jargão da sua área, a prova ela tem a pressão do tempo. E um tipo de questão que a gente não está muito acostumado na nossa avaliação brasileira é o true, false and not given. É muito comum a gente ter true ou false. Até mesmo nas provas de vestibulares, de Enem, já caiu muito. Hoje em dia elas são bem mais trabalhadas. Mas de uma certa forma, o true ou false é uma questão mais comum. O true, false and not given é algo que a gente não está acostumado a fazer. E muitas vezes o candidato perde muito tempo ali entre o false e not given, ele se perde. Aparentemente esse tipo de questão deveria ser mais fácil, porque é só você identificar e afirmar, é verdadeiro, é falso, ou não tem menção àquela informação. Mas o fato de você talvez nunca ter feito esse tipo de questão vai tomar muito mais tempo de você do que deveria. Então eu estou ilustrando que tipo de questão, por exemplo, mostra a você por que é que alguns candidatos, mesmo falando inglês, não conseguem fazer uma prova de proficiência em inglês e tirar a nota que precisam. Porque na maioria das vezes eles vão cair nessas 3 categorias de candidatos que eu falei para vocês. Candidatos que ou confiam muito no inglês, para quem chegou depois, confiam muito no inglês que já falam e aí não se preocupam em pesquisar muito sobre a prova. Acham que é uma prova como uma outra prova de inglês qualquer e aí não têm a chance de conhecer e se treinar. Vão só com inglês e muitas vezes não conseguiram performar bem e não tiram a nota que esperavam. O segundo candidato é aquele que espera a oportunidade chegar para depois começar a investir no inglês. Ele já fala inglês.
Mas ele não tem tempo. Ele não tem tempo de treinar, ele não tem tempo de colocar mais o inglês como prioridade na rotina. O teste ele sabe que é necessário, aí ele deixa para em cima da hora. A oportunidade chegou, agora eu vou focar. Aí já é tarde demais, porque muitas vezes ele tem o inglês, mas ainda nem é do nível da prova. Nem está lá tão pertinho. Tem um gap. E o tempo que ele tem não é suficiente para ele desenvolver e amadurecer aquela linguagem que aquele band, aquela nota está pedindo. E aí ele tem que desenvolver essas duas coisas ao mesmo tempo, em uma semana, em 4 semanas, não é viável, não acontece facilmente. Lembrem, comunicação é prática, fluência é prática. Muita gente me pergunta, e como é que eu escrevo e escrevo bem, rapidamente? Praticando a escrita. Como é que eu falo e eu falo bem? Praticando a oralidade. Então, vocês realmente acham que em 2 semanas, 3 semanas, quem não tem uma boa bagagem do inglês consegue se treinar totalmente para uma prova de proficiência e fluência? Não consegue. Consegue sim fazer a prova. Lembrem-se que eu venho sempre comentando nas lives, para quem chegou depois ou é novato nesse cenário de IELTS ou de qualquer certificação internacional que envolva a oralidade, que a prova vai avaliar a sua fala. Então, se o seu inglês é básico, você não vai conseguir performar o que deveria ou o que poderia para aquela determinada necessidade. Mas o IELTS não vai te reprovar, porque ele vai diagnosticar o teu nível de inglês. Então, se a sua base é pequena e não teve tempo para trabalhar esse inglês e, ao mesmo tempo, desenvolver fluência, proficiência e se familiarizar com o formato da prova, a nota não vai ser a que você precisa. Até porque não é qualquer nota que abre portas, tá? Por exemplo, a maioria das universidades internacionais que estão divulgando bolsas de estudos, e aí vou lembrar aqui, hein, pessoal, quem é da área de STEM, brasileira, acadêmica, da área de STEM, ciência, tecnologia, engenharia e matemática, o British Council está oferecendo uma das melhores oportunidades. É uma bolsa de estudo completa para as mulheres acadêmicas da área de STEM. Essa bolsa ela tem um propósito, empoderamento e mais mulheres nessas áreas onde a gente precisa ter mais desenvolvimento de cargos de liderança e mais mulheres ativas nessas áreas. Uma competitividade mais de igual para igual. E o intuito desse programa de bolsas de estudos é esse, até o dia 12 de abril. Se você entrar lá no site, tem 2 grandes universidades da Inglaterra participando deste programa, ou seja, ofertando essa bolsa completa junto com o British Council. Eles pagam até a passagem. Se você já fez o IELTS e o seu IELTS ele tem mais de 2 anos, ou qualquer um outro certificado de proficiência, você tem a chance de fazer o teste e eles vão reembolsar o pagamento da taxa do teste. Sabe quanto custa fazer um teste de proficiência hoje? Não só o IELTS, mas a maioria deles, os que são extremamente reconhecidos, entre R$1.000 e R$1.400. Tem uns que chegam até R$1.500, dependendo do formato. Então, é um investimento. E se é um investimento, e é um investimento que o resultado pode mudar a tua realidade acadêmica, a tua realidade profissional, por que você tem que investir pouco tempo? Né? Porque eu não acredito que R$1.300 para uma prova é dinheiro que a gente vai jogar fora. Principalmente porque não é só uma prova, é um certificado de proficiência que vai abrir portas para você. Uma coisa é você ser brasileiro, e eu já vivi essa experiência, tá? Já morei fora, fiz faculdade fora, como professora de inglês. Eu não fui aprender inglês fora, eu fui me especializar. Uma coisa é a gente chegar em um outro país e ser bom na nossa área e a gente ter um excelente nível de inglês. Outra coisa é você ter um perfil excelente profissionalmente falando na tua área e não ter inglês e começar do zero em outro país. É muito mais difícil. Muito. A não ser que você esteja sendo levado por uma multinacional e essa multinacional esteja bancando tudo para você e você já vai estar inserido dentro de um contexto profissional. Aí o seu networking vai ser natural, você vai ter toda uma estrutura de apoio. Mas você sair daqui, e aí eu tenho vários casos de alunos, porque eu tenho alunos brasileiros, mas em vários países, tá? Em Portugal, na Nova Zelândia, na Inglaterra, na Holanda. E aí, mesmo quem está em Portugal, precisa de inglês. Porque eu não estou dando aula de português, eu estou dando aula de inglês. Então, esse pessoal que eu estou falando, todos precisam de inglês de excelência, fluência, proficiência e certificação internacional. Então, baseado nisso, eu sei exatamente mais ou menos as médias que eles pedem. Eu vou pesquisar essas 2 universidades que eu estava falando aqui, desse programa de STEM, a nota é de 6 para cima. 6, gente, não é o nosso 6 brasileiro, é nível B2. É o nível de FCE, para quem conhece as provas de Cambridge, onde você é fluente, você domina as suas habilidades, você se comunica com naturalidade. Então não tem como você fugir dessa realidade. Conhecimento é ouro, porque não é só para a prova, é para você ter voz.
é você conseguir conquistar uma bolsa dessa e não estar perdendo tempo lá fora, tendo que investir no seu inglês. Por quê? Porque o que você tem que aproveitar é o seu mestrado, são as pesquisas, é fazer conexões profissionais. Existem empresas por trás dessas universidades que vão proporcionar a vocês apresentações, estágios, conexões. Eu não tenho nenhum dos meus alunos que passaram por esse processo de seleção, foram aprovados. Eu não tenho nenhum que não tenha se empregado na sua área. Eles conseguiram terminar o mestrado e depois do mestrado eles têm 2 anos para ficar, principalmente na Inglaterra. Faz parte do programa. Eles conseguem ficar 2 anos antes de voltar para o Brasil. Todos foram contratados por empresas da área de conhecimento deles. Isso faz uma diferença incrível. Qualidade de vida, bons salários, autoestima da pessoa, porque ela pode se inserir e ela pode competir por igual. Porque ela pode ser até melhor do que o outro profissional que é inglês, mas se ela não se comunicar, se ela não tiver segurança de fala, mais de fala do que de escrita, porque depois do mestrado você já vai ter trabalhado muito a sua escrita, mas assim, a desenvoltura da comunicação é que vai permear provavelmente o dia a dia. Se você não tem essa desenvoltura, não é a prova que vai trazer ela para você. Entende quando eu falo que é trabalhar a ambição de ter voz, de ser quem você é, como pessoa, como profissional e conseguir atuar na sua área. Isso não vai longe se você não tiver estratégia, se você não tiver direcionamento e se você não tiver objetivo. É importante que vocês hoje, que pensam, ou precisam, ou sonham em ter uma certificação, comecem a investir na prática do inglês. Primeiro porque é um conhecimento que vai trazer para você leveza. Quando você domina o inglês, vem a leveza de que eu agora vou usar o que eu sei dentro desta prova. Porque muitas vezes, eu tenho candidatos que me procuram desesperadamente. E não vou dizer que eu não pego esses candidatos para ajudar, não. Eu pego, porque é um desafio para mim e é um desafio para eles. Mas eu pego com uma condição. Se o tempo que ele tem é correspondente àquele tempo mais para treino estratégico do que linguístico. Porque quando é linguístico, eu sou bem transparente. Faço um teste diagnóstico e digo, olha, fulano, infelizmente, o tempo que você tem não é suficiente para você chegar nesse nível de inglês, para essa nota que você precisa. Então, eu não me inscreveria agora. Eu tentaria adiar um pouco esse momento. Eu tentaria começar o mais rápido possível a desenvolver o inglês para depois, no meio do caminho, incorporar o treinamento para a prova. Porque se você tiver um inglês só de sobrevivência, ele não vai ser suficiente para essas notas que abrem portas. Então você pode, na realidade, estar investindo de forma errada, priorizando um treinamento, quando na realidade a língua ainda não é dominada. Entende? Então, até aqui, alguma dúvida, gente? Quem aqui sabe qual é a nota que precisa no IELTS? Comenta aqui para mim, qual é a nota que vocês precisam? 6, 7, 7,5? Já conhecem o IELTS? Sim, não? Interajam, deixem aqui alguns comentários para que eu conheça um pouco do perfil de vocês e possa trazer informações até mais práticas, né? O meu objetivo de hoje era esclarecer essa pergunta super recorrente, que eu tornei ela o título da live. Por que é que muitos candidatos, mesmo tendo inglês, não são aprovados com a nota que eles precisam? E eu acho que ficou claro, né? Acho que com as ilustrações, apesar de eu ter, de uma certa forma, generalizado os 3 tipos de candidatos, eu acho que ficou claro. Aquele candidato, agora concluindo, aquele candidato que pesquisar sobre a prova, que decide trabalhar o seu inglês e associar, se treinar estrategicamente para a prova, é sim o candidato que tem uma grande chance, ou vai estar super bem preparado para tirar a nota que precisa. Porque na maioria das vezes, quando há foco, quando há direcionamento e feedback, eles tiram notas muito melhores. E aí, a autoestima vai lá para cima, porque a segurança de você cruzar o oceano, carregando na bagagem tudo que é conhecimento, de ter se desafiado, ter passado por diversos processos ali, para aquele, imaginando que é um visto ou é uma bolsa de estudos, uma seleção para um trabalho, são processos imensos ali, são entrevistas, papeladas, cartas, tudo isso eles vão vivendo com o inglês. Mas ainda não é um momento de face-to-face moment, deles estarem cara a cara. Isso acontece na hora da entrevista. Na hora da entrevista para a seleção, na hora da entrevista oral, até mesmo o fato de você estar numa preparação facilita esse momento. Porque você já se submeteu a ser entrevistado, já conversou com outras pessoas, já passou por mim, por exemplo, os que estão comigo, então eles estão mais calejados para a questão emocional ser dominada, que é o performar bem, mostrar o nível de inglês com naturalidade. Porque não é fácil a gente ser avaliado. Ainda tem mais essa questão. Não é fácil a gente se submeter ao olhar do outro, mesmo quando a gente tem segurança, né? Então, mais uma vez, pensem que quanto mais conhecimento você tem da prova, quanto mais conhecimento você tem de você mesmo, do seu nível, das áreas que você domina, as áreas que você precisa melhorar,
Isso sim vai fazer com que você tire o resultado que você precisa. E não é um resultado só em nota, é um resultado que pode mudar o cenário que você está vivendo hoje. Eu tenho 2 alunas no momento que uma delas se chama Gabriela, tem um depoimento dela lá no meu feed. Gabriela fez a prova do IELTS, foi selecionada para esse programa de bolsas de estudo de mulheres do British Council, Women in STEM, foi selecionada para o programa, foi escolhida e ganhou a bolsa, né? Porque tem a seleção e tem o processo da seleção, porque aí, sei lá, 100 pessoas aplicaram, mas só tem 10 vagas no Brasil. Ela ficou entre as 10, vamos dizer assim, só tem 10 vagas. Então, das 100 escolheram 50 e fizeram uma nova triagem. Ela foi escolhida, acabou o mestrado e já está trabalhando na área. A mesma coisa a Catarina, só que a Catarina está na Irlanda. Então, são pessoas que estão vivendo oportunidades únicas e quando voltarem para o Brasil, vejam que currículo, né? Mestrado internacional, trabalharam para multinacionais, vão voltar para o Brasil porque é uma bolsa de estudo, então tem essa troca. Você tem que passar 2 anos lá, se você quiser, trabalhando, e depois 2 anos aqui, e se você quiser voltar, você também pode. Mas assim, o que é que não se abriu aí no meio do caminho para elas? De networking, de estar conectada a uma comunidade internacional, com uma comunidade acadêmica internacional, principalmente quem gosta de trabalhar com pesquisa, quem está conectado a universidades brasileiras. E aí, para fechar, eu estou falando muito do cenário internacional, mas saibam que parte dos meus alunos também estão conectados a universidades brasileiras, conectados a mestrados e doutorados, não planejam sair do Brasil, mas ter o IELTS é uma exigência, tá? Então, hoje em dia, o IELTS vai além do cenário internacional, ele já faz parte, ele já é pré-requisito do nosso cenário nacional, para órgãos específicos também. Tem órgãos governamentais que eu mesmo não sabia, até ter o primeiro candidato há uns 3, 4 anos atrás, de um órgão nacional, onde para subir no plano de carreira, a exigência era um teste de proficiência em inglês. A partir daí eu comecei a pesquisar, e aí tem o Exército, tem o Banco do Brasil, tem a Caixa Econômica, tem diversos órgãos conectados ao governo que para eles ascenderem dentro desses órgãos, eles precisam ter um teste de proficiência. Então vejam só que hoje a realidade é outra. E se você investe no inglês como uma ferramenta que vai alavancar o seu currículo, vai trazer para você maiores oportunidades, quanto mais estrategicamente você pensar em termos de tempo de investimento, mais resultado você vai ter. Então, lembrem-se, gosto muito dessa frase chavão, que é, você estuda só inglês, o seu inglês vai melhorar. Se você estuda inglês e você associa isso a uma prática estratégica, é isso que vai fazer você ser aprovado com a nota que você precisa ou mais. E para quem está aqui, pensando nisso, eu criei a imersão IELTS na prática. É uma imersão sobre o IELTS para que a gente viva na prática o conhecimento da prova. Como estudar, como é que ela funciona, quais são os critérios de correção, como é que você entende esses critérios para a nota que você precisa, o que é esperado de você. E a gente vai ter um momento prático, todo em inglês, que é viver aquelas questões, analisando as estratégias, como é que a questão funciona, o que é que você tinha que focar, o que é que você tinha que produzir ali para que você conseguisse um bom resultado. O objetivo da imersão não é treinar você para fazer a prova, hein, gente? Mais uma vez, a ética tem que vir em primeiro lugar. Eu não estou vendendo a imersão, até porque ela custa mais barato do que um cafezinho hoje em dia. Ela está por R$19. Eu estou, na realidade, fazendo com que as pessoas que têm interesse no IELTS se inscrevam, porque eu sei que são elas que vão aproveitar da imersão. Ela não é gratuita por conta disso. Porque eu já fiz em outros momentos, aí vem pessoas de todos os nichos e que o foco não é a prova, tá? Então, a inscrição é mais para que a gente tenha um perfil semelhante de pessoas que têm o mesmo objetivo, que têm as mesmas necessidades. E o objetivo da imersão é você sair de lá entendendo como a prova funciona, o que é esperado de você, o que é que você tem que fazer. Inclusive, de bônus, eu vou estar dando uma lista de programas de bolsas de estudos para brasileiros. Quem tem interesse, quem quer pesquisar, começa pelos links já pré-selecionados ali dos programas que estão já começando a oferecer bolsas de estudos agora, nesse primeiro semestre, como esse do British Council. E vários outros vão aparecer. Assim como também um plano de estudo para você aplicar nos próximos 7 dias. Ou seja, você sai da imersão e já kick off a preparação. Por quê? Porque aí você vai entender que áreas você vai jogar ali no plano de estudo, repreencher, ajustar, diante do que você percebe que é necessidade sua, tá? A ideia é que você saiba como começar essa jornada de preparação. Então, quem estiver interessado, sábado, dia 14/3, a partir das 2 horas da tarde, vocês vão estar 4 horas na tela comigo, vai ter um breakzinho rápido, mas a gente vai ter esses 2 momentos. O momento mais de input sobre a prova e o momento
prática, que é sentir como é que seria ter o gostinho da formatação do IELTS Test. Esse é o objetivo da imersão. E lembrem-se, seja nessa imersão, seja na preparação individual de vocês, quanto mais você se desafia, mais você cresce. Quanto mais conhecimento você tem, mais você se torna autônomo, independente, mais apto a conquistar essas oportunidades todas que estão disponíveis aí para vocês. Ok? Espero que eu tenha atingido o meu objetivo e o objetivo de vocês, né, das pessoas que vêm participando, vêm trazendo todas essas perguntas. E hoje, aí é uma coisa que eu queria compartilhar e ela é bem pessoal. Hoje eu pensei umas 2, 3 vezes se eu fazia essa live, porque hoje foi um dia bastante difícil. Quem vive aqui na internet, acompanhando, convivendo, né, com esse mundo de cursos, lançamentos, sabe que quando a gente está fazendo evento, está fazendo live, a gente está tentando ajudar muitas pessoas, mas a gente também está divulgando o nosso trabalho. E o meu trabalho é esse. Eu faço isso há 30 anos. Eu comecei a dar aula de inglês com 17 anos de idade. E eu tive 2 coisas muito importantes. Eu tinha a minha determinação, mas eu tive muito acesso a pessoas maravilhosas, a treinadores maravilhosos. E aí, semana passada, eu comemorei o meu aniversário com a minha primeira treinadora, porque também era aniversário dela. Até fiz postagem sobre isso. Sandra Matos, um beijo. E hoje, eu tive que me despedir de uma das melhores amigas que eu tive, uma das minhas treinadoras. Sandra me treinou, foi a minha primeira treinadora para começar a minha carreira de professora. E Ana Maria Galvão foi a minha mestra, a que me treinou para eu ser uma especialista em exames, uma amigona de trabalho, para ser treinadora de professores. Então, conviveu comigo anos. E aí eu resolvi fazer essa live sentindo o que eu estava sentindo ou não, porque ela dizia, Claudinha, the show must go on. Sempre, porque não é sobre nós, é sobre os alunos. É sobre aquelas pessoas com as quais a gente se conecta, com as quais a gente se compromete. Independente do que a gente esteja sentindo, quando a gente entra numa sala de aula, não é mais sobre a gente, é sobre eles, né? E a razão pela qual eu estou aqui é porque não é só sobre mim. É sobre vocês que estão aqui, que estudam comigo, que me seguem, que, na realidade, têm necessidades e que, se estão me acompanhando, é porque, de alguma forma, o conteúdo vai ajudar vocês, tá? Então, fica a minha homenagem a essa querida amiga de vida e que fez uma diferença imensa na minha carreira e que eu devo muito a ela. E tem uma frase que ela dizia sempre, que eu vou deixar para vocês, que é uma frase de Cora Coralina. Feliz é aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina. Que é você, na realidade, trabalhar isso em você, compartilhar isso com o outro e também aprender com o outro que convive com você. E eu acho que ensinar é isso. É isso que vocês vão encontrar aqui, é isso que meus alunos encontram comigo. Eu ensino e eu aprendo, e é por isso que eu sou super a favor de uma metodologia humanizada, porque não é sobre conteúdo, é sobre quem você passa a ser quando você se transforma pelo que você aprende. E o que é que você pode fazer com aquele conhecimento que você adquiriu, tá? Então, aqui é sobre isso. Nada é tradicional. É sobre ser autônomo, é sobre construir e é sobre poder viver aquilo que você está estudando. É isso que vocês vão encontrar se continuarem me seguindo e se estiverem aqui comigo. E eu agradeço a participação de todos vocês. Um abraço, boa noite. Tem mais live ainda essa semana. Sexta-feira a gente tem uma outra live. Se tiverem perguntas sobre o IELTS, a intenção é a gente, até antes da imersão, fechar todas essas dúvidas, porque quem quiser participar da imersão já vai chegar lá com uma boa base de informações. Porque quando a gente for botar a mão na massa e praticar o formato da prova do IELTS, vocês não vão estar assim, tendo a primeira experiência, tá? Já vão estar ávidos por mais e mais dicas e mais informação. Então, thank you very much. I hope to see you on Friday, okay? Bye bye and good night.